Terrorizando. O seu canal de histórias assustadoramente reais. Em toda a América Latina, você ouvirá variações da história de La Chorona, ou a mulher que chora. Às vezes ela perdeu o marido. Às vezes ela perdeu seus filhos. Às vezes, são os dois. Mas em La Parva, um local de esqui nos Andes chilenos, a mulher que choraminga, se chama Lola, e todos na área, juram que a conheciam antes de morrer. O dono de um restaurante local, disse que ele namorou com ela, diz o esquiador profissional Daniel, acrescentando que o patrulheiro de esqui, de quem ele ouviu a história, apontou para a cabana exata onde essa história aconteceu. A história começa em um belo dia na alta temporada de esqui. Lola e seu filho planejavam passar o dia nas encostas. Como pode acontecer nos Andes, um nevoeiro espesso se ergueu do vale, que muitas vezes precede a chegada de uma verdadeira tempestade. As nuvens envolveram os dois enquanto eles desciam do topo da montanha, e eles perderam contato um com o outro, disse Daniel. Desesperada para encontrar seu filho, Lola começou a gritar seu nome enquanto corria pela névoa espessa. Incapaz de ver claramente, porém, ela tropeçou por uma encosta íngreme, e começou a deslizar em direção a um corredor rochoso. Por acaso, um ascensorista local que estava voltando para sua cabine se deparou com o corpo dela. Ele estava com medo de que ela estivesse morta, mas em uma inspeção mais próxima, ele descobriu que ela ainda estava viva, quase morrendo. Seu corpo estava coberto de lacerações de rochas afiadas, e a única palavra que ela disse, no mais leve sussurro, foi o nome de seu filho. O ascensorista trabalhou para puxar cuidadosamente o corpo dela para sua cabine, que ficava logo acima da colina. Ele enfaixou seus cortes o melhor que pôde, e então correu para buscar o médico. Juntos, o médico e o ascensorista voltaram para sua cabana, a névoa pairando densamente no ar. Quando chegaram, porém, a cama estava vazia. Apenas os lençóis ensanguentados permaneceram. Nem a mulher, nem seu filho foram encontrados, disse Daniel. Mas os moradores relatam ouvi-la chorar por seu filho sempre que estão perto da cabine do operador do elevador. E aqui está a coisa. Daniel não acredita em fantasmas. Algo, porém, muda quando ele chega ao Chile a cada inverno. Talvez seja o fato de que, de La Parva, você pode ver até Cerro El Plomo, um local de sacrifício de crianças incas. Talvez seja porque Daniel simplesmente é cético. Acredita apenas no que vê. Mas sentado sozinho em sua cabana nos Andes, com o vento chicoteando, e as velas bruxuleando, ele jura que de vez em quando não sabe dizer se o que está ouvindo é uma mulher ou vento. Comecei a morar sozinho pela primeira vez na vida há um ano em São Caetano, São Paulo. É uma ótima cidade em ascensão. O ID daqui é um dos melhores do país. Porém é vizinha de uma das favelas mais perigosas de São Paulo. Então é comum ver contraste do luxo até a baixa renda. E a polícia fazer rondas, para evitar assaltos e furtos. Coisas típicas do grande ABC. Como um jovem liberal de 20 anos, eu realmente não me importava em viver em um bairro que era vizinho de uma grande favela. Com pessoas dizendo para minuto, que poderia não ser seguro. Meu mantra era que se eu cuidasse da minha vida, e fosse legal com as pessoas, elas pelo menos me deixariam em paz e seriam legal comigo. Por cerca de 8 meses, eu a adorei. Fiz amizade com os vizinhos etc. Comunidade bastante agradável. A única vez que senti medo pela minha vida, foi quando cheguei em casa bêbado, uma terça-feira à noite por volta das 3 da manhã depois de beber com alguns amigos. Eu ando de bicicleta em todo o centro da cidade, então cheguei à minha casa, comecei a colocar minha bicicleta no ombro, para caminhar até meu apartamento no andar de cima, e foi quando vi uma sombra do outro lado da rua na minha visão periférica. Não havia absolutamente ninguém nas ruas, a essa hora e estava um silêncio mortal. Eu não pensei muito sobre isso, e apenas continuei a subir as escadas, e destrancar minha porta quando vi a sombra atravessar lentamente a rua, para se aproximar de mim. Ouvi a sombra dizer, ei, porque eu ainda estava muito bêbado, e só queria entrar em casa neste momento, e dormir. E como por reflexo, eu apenas disse ei por cima do ombro.
quando de repente esse cara estranho e careca se aproxima de mim com um avental de hospital, com o que só posso supor que seja sangue nele, que cheira mijo e merda. Ele me encara com esses olhos arregalados e loucos, puxou uma faca grande, aponta para mim, e diz: eu juro pela minha faca que eu só quero a cabeça da minha mãe. Eu congelei e disse: o quê? Ele apenas repetiu: eu juro pela minha faca, cara, eu só quero a cabeça da minha mãe. Com a minha bicicleta grande no ombro ainda, e a meio caminho da minha escada, eu não estava em posição de revidar. Então tudo o que eu decidi dizer foi: eu não sei do que você está falando, cara, mas eu não sei da sua mãe. Ele olha para mim por um minuto, olha para sua faca, e sai tambaleando. Corro até a porta, mexo na fechadura, jogo minha bicicleta para dentro, tranco a porta e decidi esperar, e ouvi para ver se ele ainda estava do lado de fora. Peguei minha faca e voltei para fora na minha varanda, para ver para onde ele foi. Eu não queria que ele estivesse espreitando na minha porta. Olhei em volta e escutei por uns bons 10 a 15 minutos para ver se ele ainda estava por perto, mas o cara simplesmente desapareceu. Como se ele nunca tivesse existido em primeiro lugar. Estava tudo quieto novamente, e eu decidi voltar para dentro. Posso confirmar, os loucos existem por aí e me assustam muito. Nova construção, nenhum proprietário anterior, nenhum cemitério indígena, nenhuma história assustadora. Apenas construção básica, chata. Então, esta manhã, minha filha e eu acordamos como de costume. Ela tem estado mal-humorada, porque estamos todos doentes. Estou abraçando-a e estamos apenas sentados na cama, quando a visão periférica do meu olho esquerdo pega uma figura andando pelo nosso quarto em direção ao banheiro. Há uma parede que separa esses espaços, então eu perco a noção da figura, quando eles andam atrás da parede. Achei que era meu marido, pois geralmente tinha o mesmo tipo de corpo, e parecia estar vestindo uma camiseta branca, e shorts de cor caqui, uma combinação típica de roupas, que meu marido gosta de usar. Parece estranho, mas não é grande coisa até eu chamá-lo. Depois de alguns segundos, meu marido aparece pela porta principal do quarto, completamente oposto da área do banheiro, onde eu vi a figura andando. Ele não está de forma alguma vestindo a mesma roupa que o espírito que eu vi. Eu não estava confusa ou sonolenta, sem crostas nos olhos, ou sob o efeito de bebidas. Eu estava bem acordada, e sei o que vi. Ninguém mais parecia vê-lo. Eu não me senti assustado ou ameaçado pela entidade, mas notei isso da mesma maneira que você notaria uma pessoa passando por você em um local público. Como pano de fundo, tem um altar ancestral erguido, no que considero o coração da casa. É um grande espaço em cima de um armário de linho, piso superior, central para todos os quartos e corredores. Não está no quarto principal onde minha filha e eu estávamos, mas alguns passos no corredor. Eu o mantenho bastante ativo. Eu cuido disso com oferendas, velas e feitiços ocasionais, benevolentes. Pratico bruxaria, magia popular mexicana, há alguns anos e tenho visto bastante sucesso nos resultados do meu trabalho. Nada importante, mas apenas bons resultados e respostas às minhas orações. Chame como quiser, mas funciona para mim. Minha casa está limpa, e não pratico nenhum tipo de mediunidade, mas considero o altar uma das partes mais sagradas e especiais da casa, pois tem fotos de todos os nossos ancestrais em sua glória. Até minha filha pequena viu coisas lindas voando ao redor. Ela é uma criança, então não espero que ela seja cheia de detalhes, mas ela nunca demonstrou medo do espaço. Então o que dá? Um altar ativo convida espíritos curiosos? Talvez apenas alguém de passagem? Nasci e cresci em uma cidade no interior de Minas. Muitas cidades do interior têm seus relatos sobrenaturais. A cidade é bem colonial, muitas casas antigas, mesmo no centro da cidade. Todo mundo que conheço aqui teve algum tipo de experiência assombrada em algum momento de suas vidas. Então, chegando à minha experiência mais assombrada, que se estende por vários anos, essas não são minhas únicas experiências, mas essa é a que mais me afetou. Meus avós têm um sítio, onde toda a família, minha mãe e seus irmãos, cresceram.
Na casa grande tem um quarto nos fundos, que dá uma vibe que você simplesmente não quer ficar, é o único cômodo da casa, que tem a porta sempre fechada, e agora é usado como despensa, que minha avó se recusa a entrar sozinha. Foi usado quando eu era criança como quarto extra para quando eu e meu irmão ficávamos, mas odiávamos ficar aquele quarto. Uma noite, eu e meu irmão, estávamos dormindo lá e acordei bem a tempo de olhar e ver a luminária no teto ao lado da minha cabeça. Eu posso até me lembrar da sensação do gesso frio tocando minha bochecha logo antes do que diabos estava me levantando e me soltando. Bati no colchão e imediatamente comecei a gritar, obviamente, e meu pai invadiu o quarto para descobrir o que havia acontecido. Contei tudo a ele, mas ele estava obviamente cético, mas até me lembro dele dizendo que o quarto estava muito frio, embora o aquecedor estivesse ligado, e havia uma sensação estranha que ele não conseguia explicar. Meu irmão, que estava dormindo durante o meu incidente, disse que teve um sonho naquela noite com um velho de pé sobre ele gritando para ele sair, e até hoje ele está relutante em falar sobre isso por causa de quão real parecia. Agora, é aqui que começa a piorar. Foi-me dito que isso foi mais de um mês após o primeiro incidente, mas eu estava em casa, na minha casa, do outro lado da cidade, e aconteceu novamente. Eu e meu irmão nessa época usávamos beliches, e eu dormia no beliche de cima. Meu pai estava no andar de baixo assistindo TV, e, de repente, ele disse que sentiu que algo estava errado, então percebeu que a sensação que ele sentia era a mesma de quando eu tive o incidente no sítio da minha avó. Ele correu escada acima, e entrou no quarto bem a tempo de me pegar caindo do teto. Eu tinha sido apanhado, levantado sobre o trilho de segurança da cama, e estava pendurado com a cabeça inclinada para o chão, e meu pai entrou para me ver pendurado no ar por uma fração de segundo antes de cair, e ele me pegou. Ele estava apavorado e nunca soube explicar o que aconteceu. Nada aconteceu de novo, até que eu estava em meus 20 e poucos anos. Minha avó estava indo para algum lugar para passar a noite, então eu disse que passaria a noite, alimentaria os cães e dormiria no sofá. Fiz tudo o que foi dito, fui dormir no sofá, mas acordei de manhã no quarto de hóspedes, no fundo da sala, levei um minuto para me recompor e chegar à porta para sair. E até hoje, 14 anos depois, não tenho ideia de como diabos cheguei naquela sala. Em toda a minha vida, nunca fiquei tão assustado depois de acordar. E nunca mais fiquei outra noite naquele sítio desde então. Minha avó se recusa a falar sobre aquele quarto, foi usado por meu avô antes de sua morte, ele foi velado naquele quarto, e morreu naquele quarto. Eu não tenho ideia do que aconteceu naquela casa, que espírito ou coisa pior está vivendo naquele quarto dos fundos, mas eu nunca vou voltar naquele quarto enquanto eu viver. Espero que tenham gostado da história. Não se esqueçam de se inscrever. Espero que ao acordar durante a noite, lembre-se que coisas assustadoras rastejam no escuro.